Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor. Com o pastor Patrick. Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Palavra Viva. Hoje nós vamos estar refletindo numa porção do Salmo de número 37. Salmo esse que é atribuído ao salmista Davi. E o salmo começa dizendo assim, ou o salmista começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Bom, à luz do versículo 1, nós podemos perceber que o contexto desse salmo, dessas palavras de Davi, é um contexto onde a percepção que o salmista Davi tinha da sociedade, do mundo ao seu redor, era um contexto onde as pessoas más estavam predominando. Isso estava afligindo não somente a sua alma, mas para ele escrever, motivando outras pessoas a não esmurecerem na fé, a não abandonarem a fé, é porque outras pessoas também estavam na mesma condição que ele, muitas vezes, talvez indignadas, muitas vezes, talvez decepcionadas, frustradas com a situação que estavam vivendo. E ele retrata isso usando aqui a expressão dos malfeitores. Olha, tem muitos malfeitores, não te indignes por causa dos malfeitores. Ele usa no coletivo, como sendo aí um número no mínimo considerável de malfeitores. E ele, como nós temos aqui um paralelismo nos Salmos, é uma característica muito marcante na poesia hebraica, ele reitera essa ideia dos malfeitores, explicando melhor na segunda linha do verso 1 ainda. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, nós percebemos aqui quem são esses malfeitores na perspectiva de Davi. São aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que desprezam a palavra de Deus para andar pelos seus próprios caminhos. E nós percebemos aqui que no versículo 1, o salmista Davi, ele dá duas orientações a respeito de como nós devemos nos comportar diante de um contexto como esse. Um contexto bastante parecido com o que nós estamos vivendo hoje em 2021. E, na verdade, nós estamos vivendo já de longa data e parece que está a cada dia intensificando mais o pecado. A cada dia o número de pessoas que amam a Deus tem diminuído e tem aumentado o número dos malfeitores, inclusive daqueles que aplaudem, que muitas vezes fazem coro para enaltecer aqueles que vivem na prática do pecado, da iniquidade, que são malfeitores, que prejudicam muitas pessoas. Então é um contexto bastante atual para o nosso. E preocupado com duas possíveis atitudes das pessoas, Davi, ele dá dois conselhos. Na primeira parte do verso, ele diz para que o verdadeiro servo de Deus, olha, se você está vendo esse cenário e você muitas vezes fica revoltado, olha, vou dar um conselho para você. Não fique indignado. É o que ele diz, olha, não te indignes por causa dos malfeitores. Não vamos ficar indignados com os malfeitores, porque diante da injustiça, diante de tantas coisas ruins que têm acontecido em nossos dias, como provavelmente estava acontecendo nos dias de Davi, um dos sentimentos que aflora nas nossas vidas é o sentimento de indignação, como uma grande parte do povo brasileiro, eu acredito que se encontra nesse momento. Então, o conselho para Davi é que nós não venhamos nos indignar no sentido de permitir que a indignação nos leve a cometer alguma coisa que possa trazer prejuízos tanto para a fé como para nós mesmos. Quando eu digo para a fé, no sentido de dar mau testemunho,
cometer alguma coisa que possa gerar ou possa sair do âmbito da sobriedade para cometermos coisas que depois venhamos nos arrepender, do tipo partir para a violência, né? Agressões, sejam elas físicas ou agressões verbais. Então, que nós possamos, eu não vou dizer nos controlar, mas sermos controlados pelo Espírito Santo, porque a temperança ela é um fruto do Espírito, ou um aspecto do fruto, né, no singular, do fruto do Espírito. Então, o conselho de Davi é: não te indignes por causa dos malfeitores. O segundo conselho ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Né? Um outro sentimento que pode ser despertado baseado num contexto como esse que nós estamos vivendo e que Davi, de alguma forma, ele também estava vivendo quando ele escreveu esse salmo, é o de desejar fazer o mesmo. A ideia aqui de ter inveja dos que praticam a iniquidade é o desejo de fazer o mesmo. E esse desejo, segundo parece, ele pode ser despertado, ele pode ser nutrido pelo fato de ver que a impunidade ela está imperando. Então pode se passar pela cabeça de um servo de Deus, ou alguém que está tentando servir a Deus, o seguinte: olha, não está valendo a pena, eu procuro fazer o que é certo, eu procuro andar pelo caminho de justiça, de retidão, mas parece que quem leva a melhor sempre são aquelas pessoas que andam por caminhos tortuosos. Entretanto, meu querido e amado irmão, minha querida, né, e amada irmã, não pensemos assim, que nós venhamos pensar como disse o salmista Davi, né, não tenhamos inveja alguma, em hipótese alguma, daqueles que praticam a iniquidade. O versículo 2 ele diz assim: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Não é que ele tinha a perspectiva que, sei lá, dentro de uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, eles seriam punidos, condenados pela justiça dos homens. Não é essa a ideia. A ideia de Davi é que essa vida é muito transitória. A ideia de Davi é que essa vida ela é muito passageira. E esse dentro em breve é o seguinte: olha, eles terão que se encontrar com Deus, eles terão que prestar contas a Deus, o justo juiz, que sabe, conhece de todas as coisas, que não recebe suborno, que não existe ninguém que possa ludibriá-lo, pois ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é onisciente, onissapiente, ele sabe todas as coisas, não somente sabe no sentido de conhecer, mas sabe como conduzir da melhor forma, e ninguém poderá acusá-lo de injustiça. Então, o conselho de Davi, olha, não fique indignado, né? Não fique indignado ao ponto de desferir palavras, ao ponto de vir a se comprometer, talvez se complicar mediante a justiça. Mas, claro, dê testemunho sim da verdade, mas tenha prudência, tenha cuidado, não fique indignado ao ponto de sofrer algum tipo de prejuízo. E em segundo lugar, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não permita que o senso de impunidade tome conta do seu ser e se adote aquele velho e mau ditado, né? Não pode vencê-los, junte-se a eles. Esse não deve ser um ditado que faça parte da vida de um servo de Deus. Não pode vencê-los, junte-se a ele, não. Eles já estão vencidos. No momento certo, a sentença vai sair. Se eles não se arrependerem, se eles não mudarem, se eles não se converterem, o Senhor tratará pessoalmente com eles no dia do juízo final. Então, que nós possamos entender que essa vida é passageira. Tudo isso vai passar dentro em breve. Eles vão definhar como a relva, murcharão como a erva verde. Ou seja, tudo isso aqui passa tão rápido como uma plantinha, ela nasce, cresce, e ela murcha, ela desaparece, ela é seca. Essa vida é muito transitória. Então vamos manter a sobriedade, vamos manter os nossos olhos focados no Senhor, como ele diz no versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te
da verdade. Então, a orientação de Davi aqui nesse salmo é: confia no Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, ao invés de ficar olhando para, entre aspas, né, a justiça do homem, ao invés de confiar, ficar esperando que venha alguma coisa de bom da justiça humana, não, confie no Senhor. Saiba que somente o Senhor vai colocar um ponto final em toda iniquidade, em todas as obras más dos malfeitores. Um dia, pode até ser que agora eles levem a melhor, mas um dia o Senhor colocará um ponto final em todas essas coisas ruins que têm acontecido, né? Todas essas injustiças descabidas que nós presenciamos um dia. E eu acredito que é breve, como disse Davi, mais breve do que nunca, o Senhor colocará sim um ponto final em tudo isso. E a orientação dele é: confia no Senhor e faze o bem. Ou seja, não desanime de fazer o bem, né? Ele está reafirmando aqui o que ele disse no versículo ou nos versículos anteriores. Não deixe de fazer o bem, não desista de fazer a vontade de Deus. E para que isso seja possível, ele diz o seguinte: habita na terra, ou seja, não tem como você fugir dessa realidade, continue aí, né, onde você está, mas alimentando-se da verdade. Ele diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. A única forma de nós permanecermos confiando no Senhor diante de um cenário tão complicado como o que nós estamos vivendo hoje e que de alguma forma Davi também estava vivendo quando ele escreveu esse salmo, é nos alimentarmos da verdade. E a verdade nós temos, vamos dizer assim, duas fontes da verdade. Nós não temos duas verdades, tá? É diferente dizermos que nós temos duas fontes da verdade e dizer que temos duas verdades. Nós só temos uma verdade. As duas formas que eu estou me referindo é a forma viva da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Então a verdade não é um conceito filosófico, uma ideologia, uma ideia abstrata. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus, né? Filho de Deus que se revelou a Deus, a Trindade, ao mundo. E a segunda forma, né, da verdade, que reflete a essência da verdade, a verdade primeira, vamos assim dizer, que é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele na oração, que é conhecida como oração sacerdotal, ele orando pelos discípulos, ele clamou ao Pai, dizendo para o Pai, pedindo para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por que que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade? Justamente porque a verdade, como primeira causa, a verdade propriamente dita é o Senhor Jesus. Mas lembre-se que eu estou falando aqui de duas fontes. Jesus é a fonte primária, a fonte magna, absoluta da verdade. Mas a Bíblia, ela reflete o Senhor. Como o próprio Senhor Jesus também disse em João 5,39, ele afirmou o seguinte: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus, ela testifica do Senhor Jesus, que é a verdade. Logo, ela também é uma fonte da revelação da verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Então, nós só vamos conseguir permanecer confiando no Senhor se nós nos alimentarmos do Senhor Jesus através da oração, buscando ter intimidade com Ele e através da meditação, da reflexão na palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Numa próxima oportunidade, nós vamos continuar aqui a partir do versículo 4, né, para o vídeo não ficar muito longo, e eu creio que o Senhor continuará falando conosco. Creio que Ele já falou até aqui, e eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade
que o Senhor tem nos dado de refletirmos na Tua Palavra. A Tua Palavra que nos orienta, nos direciona, nos fortalece e nos alimenta, meu Deus, de uma forma especial para que possamos permanecer firmes, ó Deus, em meio a cenários, ó Deus, tão terríveis como o cenário que nós estamos vivendo hoje em nosso país. Nos dê graça, que nós não venhamos nos indignar ao ponto de cometermos coisas que depois venhamos nos arrepender por termos desagradado ao Senhor. Que possamos manter viva a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor e que também não tenhamos inveja, meu Deus, dos ímpios, pensando que eles nunca serão tratados pelo Senhor. Essa vida passa, essa vida é muito passageira, que nós possamos sempre nos lembrar disso, meu Deus, com os nossos olhos postos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Sua Palavra, meu Deus, para que possamos um dia nos encontrar com o Senhor e desfrutarmos do Teu reino eterno, de justiça. Para a honra e glória do Senhor nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente, se apegue a Ele, a Sua Palavra e seja abençoado. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até um próximo Palavra Viva.